17 a 18, amém? O pastor José estaria aqui hoje, mas ele teve um problema no serviço, não conseguiu chegar. Os irmãos também que têm um compromisso lá com a igreja de Itaquera, amém? Por gentileza, no final do culto que nós possamos aí resolver essa questão. Mateus 16, versículo 17 e 18. Aleluia. Mateus 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és bendito, ó Rei, e a Tua santa palavra nessa noite. Eu creio que o Senhor prepara, Senhor Jesus Cristo, e que a Tua vontade se cumpra em cada dia. E eu peço a Ti que nessa noite, mais uma vez, a Tua vontade se cumpra. Que a Tua santa palavra, Deus, possa alcançar os corações que estão aqui. Cada um dos meus irmãos que venceram as suas dificuldades para prestarem um culto de louvor e adoração a Ti, para se alimentarem da Sua palavra, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa os alcançar de uma maneira sobrenatural. Prepare os corações, quebranta-nos, Senhor Jesus Cristo, e age em nosso meio, em o nome do Senhor Jesus. Em fervente oração, venho teu coração, na presença de Deus derramar, mas só pode instruir o que está
Glória a Deus. Graças ao Senhor Jesus, sua misericórdia, por mais um culto, amém? Por mais uma oportunidade, pela presença do Senhor Jesus Cristo sendo derramada em nossas vidas. Nós vamos dividir, irmãos, esse texto em 3 partes, amém? Nós vamos falar sobre 3 situações que esse texto nos aponta. Mateus 16, 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. Amém? A primeira parte que nós vamos dividir esse texto é que Cristo seria uma igreja. Amém? Isso é óbvio, né, para todos nós. Todos nós estamos, né? Não vou falar, mas eu vou falar. Todos nós estamos muito bem cientes sobre essa questão, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? A primeira parte do texto diz: eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então nós vamos partir deste princípio. Jesus lançou sobre Pedro a promessa de que através da sua vida, a sua igreja seria edificada nesta terra. Jesus deixa claro para Pedro, para todos os apóstolos e para todos aqueles quanto gostam de ler a palavra do Senhor. Ele fala que a igreja seria dele. Apesar de Pedro estabelecer a igreja, apesar de homens e mulheres darem sequência na igreja do Senhor, cuidarem, pregarem, pastorearem a igreja de Deus, a igreja ela continua sendo do Senhor Jesus. Amém. Somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor, e por isso devemos tratar com extremo zelo, com extrema importância a igreja do Senhor. Amém. Porque ela nada mais é do que a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, se o Senhor Jesus Cristo ele confia em nossas mãos a sua noiva, nós devemos tratá-la de maneira extremamente delicada, de maneira extremamente importante, e zelar pela noiva do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi aonde se iniciou a igreja de Cristo. Todos conhecem muito bem o texto, quando diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente o Senhor cumpriu uma das suas promessas e derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. Somente este fato não era suficiente para que a igreja se iniciasse. É necessário
Então não bastaria apenas o batismo com o Espírito Santo. Pedro, juntamente com os outros apóstolos, tinham que estabelecer a igreja do Senhor e dar início à maior preciosidade de Cristo, que seria a sua noiva. Então Pedro se levanta com os 11 e começa a pregar a palavra do Senhor. As pessoas creem no Evangelho e a partir dali a igreja foi estabelecida e permanece até os dias de hoje. Alguns textos nos confirmam isso, como por exemplo Romanos capítulo 12, o versículo 4 em diante. Eu vou ler para os irmãos. Assim como cada um de nós tem corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos capítulo 12, versículo 4 a 8. Nós vemos que a igreja do Senhor ela é estabelecida por Cristo. E apesar de haver vários membros, somos o único corpo que está ligado em uma única cabeça, a saber, a cabeça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dessa maneira, irmãos, devemos nos portar como igreja santa, resgatada pelo nosso Senhor e Salvador. Devemos nos portar como noivas de Cristo, que foram resgatadas por Ele para serem sua igreja. Não é o prédio em si que tem importância para o Senhor, mas é a sua vida, é a sua alma. Você é a igreja de Cristo, você é o corpo de Cristo nesta terra. Então nós devemos agir da maneira como o Senhor nos orienta. Amém. Apesar de sermos muitos, cada um ter a sua função, estamos ligados em um mesmo corpo. E aqueles que não estão ligados neste corpo não podem se dizer noiva de Cristo, nem igreja do Senhor. Se o meu dom é pregar, eu devo pregar a palavra de Deus. Se o seu dom é orar, você deve orar insistentemente. Se o seu dom é contribuir, faça generosamente, como diz a palavra do Senhor. Se o seu dom é exercer com misericórdia, o faça, porque assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim é como a igreja do Senhor Jesus Cristo deve se portar nesta terra, porque quando nós agimos dessa maneira, aí sim nós somos a igreja do Senhor. Se não agimos assim, não podemos afirmar: eu sou a noiva de Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos se dizem noiva, muitos se dizem igreja, poucos são de verdade. Porque falar e ser são duas coisas completamente diferentes. Amém. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, novamente Paulo, ele insiste nessa questão e ele diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Novamente, Paulo ele reafirma a importância dos vários membros dentro de um único corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Amém. Então você não pode de maneira alguma negligenciar ou negar o seu irmão, ou dizer e apontar: não, mas esse meu irmão aqui ele não presta tanto assim, ele só sabe varrer a igreja. Mas se essa é a função, se foi isso que o Senhor colocou para que ele faça, glória a Deus por isso. Se Deus colocou que ele fosse um intercessor, glória a Deus por isso. Essa é a função dele. O que seria da igreja se só houvesse pregadores? O que seria da igreja se
da igreja. O que seria da igreja se só houvesse pessoas para varrer a igreja? Não iria ter condição de seguir em frente. Por isso é importante que cada um de nós que estamos ligados em um só corpo, exerçamos o dom que nos foi dado, porque certamente, se você é a igreja do Senhor, Cristo te deu um dom, e Ele vai cobrar de você o dom que lhe foi dado. Ah, mas Cristo me deu o dom de varrer a igreja. Ele vai cobrar de você, irmão, porque este foi o dom que Cristo te deu. Cristo me deu o dom de pregar a palavra, então pregue em tempo e fora de tempo, porque quando Ele vier, Ele vai cobrar das suas mãos todas as oportunidades que você teve de pregar o Evangelho e que você não pregou. Somente assim, irmãos, podemos nos considerar noivas de Cristo ou a igreja do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 fala que nós somos templos do Espírito Santo. A igreja de Deus, ela é reconhecida por aquele que nela habita. E se você habita o Espírito Santo de Deus, você pode se considerar a igreja de Cristo, a noiva do Senhor. Mas se em nós não há a presença do Senhor, não há o Espírito Santo de Deus, não podemos dizer que somos a noiva de Cristo. Há um texto interessante que ele fala de muitas marcas que a igreja do Senhor deve ter. Eu vou ler para os irmãos Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 17. E você veja se você se encaixa nestes textos a seguir. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que estão do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Primeira coisa, as nossas vidas, os nossos pensamentos têm que estar conectados com as coisas do alto. Aqueles que são igreja do Senhor, que são noivas de Cristo, pensam como seu noivo. Quem é o cabeça da igreja? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como podemos ser a noiva de Cristo se a nossa mente estiver voltada somente para as coisas dessa terra? Se os nossos pensamentos somente estiverem focados aqui embaixo e nada lá em cima, não podemos dizer que somos a noiva de Cristo. Segue-se dizendo no versículo 5: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Bom, tudo que fazíamos outrora não pode mais ser praticado por aqueles que se dizem noiva do Senhor. Cristo mentiria, Cristo cometeria imoralidade sexual, Cristo iria roubar, Cristo teria desejos maus, ganância, impureza? De maneira alguma. Por que nós iremos ter então, irmãos? Se somos a noiva do Senhor, por que vamos alimentar esse tipo de sentimento em nossos corações se somos a noiva de Cristo? Exaltado é o nome santo do Senhor. Pense nessas coisas. Versículo 11 segue dizendo: nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado,
revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Estas são as características da noiva do Senhor, fruto do Espírito, basicamente. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? Outra marca da maneira como nós devemos nos portar como igreja do Senhor. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam-no em nome do Senhor. Desta maneira, irmãos, nós podemos dizer que somos a igreja do Senhor. Quando nós amamos da maneira que Cristo amou, quando nós perdoamos da maneira que Cristo perdoou, quando entendemos que somos um em Cristo Jesus, e esse irmão que está ao seu lado, ele é tão importante quanto você para Deus. O irmão que faltou hoje no culto, ele é tão importante quanto você para Deus. Então precisamos agir desta maneira, porque somente assim seremos conhecidos como a igreja do Senhor. Exaltado ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que são a igreja de Cristo e que agem dessa maneira, há uma promessa maravilhosa. Apocalipse capítulo 19, versículo 6 ao 8, que diz assim: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Quando chegar o grande dia em que vai acontecer a celebração do casamento do Cordeiro com a sua noiva, os nossos atos serão a nossa vestimenta, porque é o que diz: o linho fino são os atos justos dos santos. Se não houver atos de justiça em nós, irmãos, não haverá linho fino, não haverá veste para participar do grande dia do casamento entre o Cordeiro e a sua noiva. Mas para aqueles que são de Cristo, que compreendem que são a noiva do Senhor, estes terão as suas vestes e estes celebrarão o grande banquete nupcial com o seu noivo. A segunda parte deste texto, ele está em que essa igreja ela é fortemente combatida. No versículo 18 ainda diz assim: e as portas do inferno. Então a igreja do Senhor, ela é fortemente combatida, não por qualquer coisa, mas pelo próprio inferno. O inferno não tolera a igreja do Senhor, ele não suporta isso. O diabo ele não suporta a ideia de que Cristo veio ao mundo para resgatar a humanidade. O diabo ele não suporta a ideia de que o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo foi derramado em favor de cada um de nós. Ele não suporta a ideia de que ele foi expulso dos céus e a sua sentença já está decretada, que é o lago de enxofre. Ele não suporta esta ideia, sabendo que ele veio de lá de cima e vai permanecer para todos sempre condenado, e você tem a oportunidade de ser salvo. Ele não pode suportar isso, ele não tolera isso. Por isso as portas do inferno não cessam de perseguir a igreja do Senhor. O mundo
contra a igreja do Senhor. Desde o primeiro dia até os dias de hoje, o inferno tem lutado contra a verdadeira igreja de Cristo. Pois Cristo tem uma única igreja, uma única noiva. Tudo começou quando Pedro se posicionou como servo do Senhor e proclamou o Evangelho de Cristo. Imediatamente, o inferno se levanta e diz: olha, esses homens estão embriagados, eles beberam demais, é só isso que está acontecendo. Mas a grande verdade é que naquele momento os céus se abriram sobre aquele lugar, e o inferno não pode impedir o derramamento da glória de Deus e o nascimento da noiva de Cristo. Exaltado é o nome santo do Senhor. Amém. Mas o inferno não iria permanecer calado, não iria permanecer contente sabendo o que estava acontecendo. 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor naquele grande dia. A perseguição começou. Não era como nos dias de hoje. Não era tão fácil assim. Os nossos irmãos lá atrás eram perseguidos, eram presos, levavam pedradas, passavam noites acorrentados, passavam fome. E hoje em dia nós temos tudo ao nosso dispor. Netflix, temos bons filmes, temos casas, temos tudo ao nosso dispor. Mas a igreja do Senhor, ela é perseguida pelo inferno, porque ele não pode tolerar a ideia desse casamento ocorrer. Ele não vai descansar. Enquanto ele puder, ele vai perseguir a sua vida. Eu comecei a ler um livro, chama-se Os Mártires da Igreja Cristã, e eu anotei aqui 2 testemunhos que eu gostaria de ler para os irmãos. Um dos que foram martirizados, conhecido como Policarpo, ele disse dessa maneira: quando quiseram amarrá-lo na fogueira, disse Policarpo: deixe-me como estou, não é preciso prender-me com pregos, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo também me fará permanecer na fogueira sem eu querer fugir. Assim ele foi amarrado, mas não pregado. Disse-lhe então: ó Pai, eu te bendigo por me teres considerado digno de receber o meu prêmio entre os mártires. Porque o inferno não poderia tolerar a ideia daquele homem ser a igreja de Cristo. Um outro homem conhecido por nome de Inácio, ele declarou: agora começo a ser um discípulo. Não me interesso por nada do que é visível ou invisível, para que possa apenas conquistar Cristo. Que sobrevenham a fogueira e a cruz, que venham as feras selvagens, que venham a quebra de ossos e a dilaceração dos membros, que venham a trituração do corpo inteiro, que assim seja. Quero apenas conquistar Cristo Jesus. E mesmo quando ele foi condenado a ser atirado às feras, tão ardente era o seu desejo, que ao ouvir os rugidos dos leões disse: eu sou o trigo de Cristo, serei triturado pelos dentes de animais selvagens, para poder ser considerado pão puro. Dessa maneira, a igreja ela era perseguida. Dessa maneira, o inferno batia a porta de cada um dos cristãos que levavam o Evangelho de Cristo, porque ele não poderia tolerar a ideia daquelas pessoas permanecerem em Cristo, mesmo sendo lançadas às feras, mesmo sendo lançadas nas fogueiras. Ele achou que isso era suficiente para eles negarem o seu Senhor, mas muito mais do que isso, eles tinham uma promessa
Se ele bate a sua porta para destruir a sua vida, saiba, você é a noiva do Senhor. Saiba, você está sendo adornada para o grande dia do casamento com Cristo. Exaltado é o nome santo do Senhor. Não ache que é tudo legal. Não ache que é tudo tranquilo, porque quando tudo está muito tranquilo, é hora de nós olharmos, pensarmos o que está acontecendo com as nossas vidas, porque alguma coisa está errada. O diabo, ele nunca permaneceu indiferente diante da noiva do Senhor. De alguma forma, ele luta para destruir as nossas vidas, mas ele não consegue, porque se somos noiva de Cristo, o nosso noivo nos protege. Mas a perseguição, ela vem. Jesus falou: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E terceira situação: apesar de toda essa perseguição, a verdadeira igreja do Senhor, a noiva de Cristo, ela permanece intacta. Porque o texto segue dizendo: e as portas do inferno não poderão vencer. Exaltado o nome santo do Senhor. E isso não é um talvez. Isso não é um será. Isso é a afirmação do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não poderão vencer. Esse é o motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Mas também é o motivo de nós estarmos alegres. Porque se qualquer coisa que acontece na sua vida é motivo de você duvidar dos caminhos do Senhor, é motivo de você pensar em parar de servir ao Senhor, tome cuidado. Porque a noiva de Cristo, ela não olha para trás. Vem os momentos difíceis, vem. As dificuldades vem. Mas isso não é motivo de nós pararmos. Nós temos provas suficientes para confiarmos na promessa do nosso Senhor e Salvador. Nós temos relatos de homens que perderam a sua cabeça, mas o inferno não pôde vencer a sua vida. Nós temos relatos de homens que foram crucificados, mas o inferno não pôde vencer as suas vidas. O inferno não pôde reter a promessa, não pôde roubar a grande oportunidade de ocorrer um casamento entre o noivo e a noiva, porque a palavra do Senhor, ela se cumpre quando diz que as portas do inferno não poderão vencê-la. E isso se dá somente para a igreja do Senhor, somente para a noiva de Cristo. Por isso o Senhor Jesus Cristo falou quando esteve aqui: muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos se dizem a noiva, mas poucos são verdadeiramente, porque basta uma perseguição para nós vermos quem é quem. Basta Ananias e Safira botarem a mão num grande dinheiro para eles tramarem e metirem contra a igreja do Senhor. E ali ficou claro se eles eram ou não noiva de Cristo. Porque as portas do inferno não podem vencer. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 11 do mesmo capítulo 2. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Segundo alguns estudiosos, neste novo nome, nessa pedra que irá receber, estará ali os sofrimentos que cada um sofreu. Por isso, somente quem recebe saberá o significado. Versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade
vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso que as portas do inferno não podem vencer. Amém. Porque aquele que é igreja, aquele que é noiva, sabe o que está reservado. Por isso que aqueles homens, apesar de serem ameaçados a serem jogados no meio dos leões, eles estavam um pouco se lixando. Eles estavam um pouco preocupados se a sua carne ia ser despedaçada, porque eles tinham uma promessa de que no grande dia Cristo vai ressuscitar cada um deles. Por isso Paulo morreu por causa do Evangelho, Pedro morreu por causa do Evangelho. E se você não pode suportar algumas dificuldades, meu irmão, minha irmã, reveja o seu conceito como igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque a noiva de Cristo, ela não pode ser vencida pelo inferno. Não há enfermidade, como diz Paulo lá em Romanos. Será os demônios, será os anjos, será as dores, será o que? Nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não perca a sua oportunidade. Não olhe as circunstâncias, os momentos difíceis, irmãos. O que seria de nós se nós estivéssemos passando pelas mesmas perseguições que estes homens passaram? Poucos permaneceriam. Porque muitas vezes um trupicão na cadeira já é motivo de pensar não voltar mais na igreja. Mas Cristo tem uma noiva, uma verdadeira noiva. E eu creio que ela está aqui nessa noite. Aleluia. Se porventura não estava, ela estará em nome do Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Porque essa verdadeira noiva, ela vai ser muito bem recompensada pelo Senhor. Amém, Deus. Apocalipse 21, versículo 1 em diante. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Santo. agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro, pois a antiga Oh, ordem aleluia, já passou. Deus Santo. E isso aqui, irmãos, é somente para a noiva de Cristo. Isso aqui Mano, Jesus. é para aqueles que colocaram Cristo como sua prioridade. Sim. Conforme nós falamos no último domingo, quando Deus se posicionou no monte e pregou a palavra. Para aqueles que buscaram primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Para aqueles que não duvidaram da aliança que foi feita com o seu Senhor e Salvador. Para aqueles que talvez sofreram demais aqui na terra, mas permaneceram fiéis ao seu Deus. Isso aqui se aplica para aqueles que foram deixados de lado pela sociedade, para aqueles que foram acusados, para aqueles que foram abandonados porque decidiram entrar pela porta estreita. Isso se aplica para estes que são a noiva do Senhor. Isso me faz entender um pouco do porquê aqueles homens suportaram tudo aquilo. Se você puder, leia o livro que eu citei nessa noite, sobre os mártires. É uma situação pior do que a outra. É uma morte mais terrível do que a outra. Mas em nenhuma delas havia dúvida nos corações. Em nenhum momento eles pensavam: não, acho que eu vou negar.
prontamente entregavam os seus corpos, eram destruídos, torturados, mas não abriam mão da promessa celestial. Não abriam mão, porque eles sabiam que no grande dia da vinda do seu Senhor, eles vão ressuscitar primeiro. Depois que estiverem, serão levadas ao alturas. Então permaneça como a noiva de Cristo. Haja como noiva de Cristo. Faça como Paulo, que ele considerava os seus sofrimentos leves e momentâneos. Não se preocupe, irmão, com o amanhã, pelo amor de Deus. Não se preocupe se você vai ser rico ou não. Se preocupe em ter Cristo em sua vida. Deus. Aleluia. Ele fala: olha, eu sei do que vocês precisam, eu sei que vocês precisam dessas coisas, mas não vivam para elas, porque eu sei que vocês precisam e eu mesmo vou dar a vocês o que vocês precisam. Mas muito mais do que coisas, irmãos, muito mais do que trabalho, muito mais do que bens, é ter a certeza de que no grande dia Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mais do que todas as conquistas possíveis nessa terra, é ter a certeza que no grande dia as nossas vestes estarão prontas para o grande banquete nupcial. Mais do que sermos reconhecidos pelos homens, é ter a certeza de que o nosso noivo nos reconhece e nos espera para o grande dia do casamento. Aleluia. Santo e soberano Deus. Não abra mão da promessa. Deus. Não deixe de ser noiva e seja preparada, porque breve vem o seu Senhor, breve vem o seu noivo. E quando ele vier, somente aqueles que são sua noiva, porque não haverá confusão, estes participarão do grande banquete e receberão todas as promessas do Senhor. Coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo.